Chega mais nação, chega muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal trazendo mais um corte. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ativa o sino. Craque Neto, rapaz, aloprou, jantou palmeirense ao vivo, que passou vergonha, né? Mais uma vez, palmeirenses passando vergonha. Já é como de costume. Depois do Flamengo brasileiro. Mas qual é o problema disso? Não tem problema nenhum. A verdade são duas equipes que ficaram para a final da Libertadores e aí cada um no seu ritmo. É, agora o Flamengo quer trazer para Brasília. É a segunda casa do Flamengo. Mas quem falou quer ganhar o mando de jogo. Quem falou para você que o Flamengo quer trazer para Brasília a CBF, é isso? É, a CBF sugeriu ou o Brasília ou o Belém, não é isso? E Brasília é a segunda casa do Flamengo. Só faltava dar o mando de jogo pro Flamengo na final da Libertadores. Mas faltava você isso. quer dizer que se o Palmeiras jogar contra o Flamengo lá em Brasília, a arbitragem, a imprensa, tudo isso vai favorecer o Flamengo, é isso? É o que normalmente a gente vê. É que normalmente a gente vê aqui no Brasil. Eu já acho o Flamengo faz pressão, em cima da arbitragem o tempo todo. O Flamengo agora está pressionando até jogo que ele não está envolvido. Quando tem outro time envolvido que pode prejudicar o Flamengo. Olha a reclamação do Flamengo. Posso falar? Pode. Teve um jogo que o Souza fala aqui. Mas o Palmeiras é o time que mais reclama, Veloso. Não, deixa eu só falar os fatos, então. Não, mas é fato. O Flamengo reclamou do jogo que ele foi prejudicado, que não teve um pênalti que foi marcado no jogo contra o Botafogo. O jogo foi 3-0 pro Flamengo. Agora estão falando da expulsão, que eu Mas também foi acho. pênalti? Acho que foi. Agora a expulsão. Não, acho que não 3-0. Mas não importa, mas foi. Agora a expulsão do menino no último jogo. Quanto foi o jogo? 3-0 contra o Sport. Então as reclamações do Flamengo são essas. Quando tem algum lance do jogo, mesmo assim ele ganha de 3-4. Eu quero ver o Flamengo ser prejudicado e perder ponto no campeonato, você vai ver o que vai acontecer. Então você quer dizer que não deveria ser no Brasil esse jogo? Tenho certeza disso. Tá bom, pra você, Souza. Para mim não vai ser no Brasil, porque a Conmebol já falou que o jogo vai continuar em Lima, mas assim, respondendo o Veloso, eu acho que assim, o time que está sendo mais beneficiado nesse Campeonato Brasileiro chama Palmeiras. Tá doido. Pô, se a gente for ver os jogos e pontuar os jogos que o Palmeiras levou 3 pontos, não Você merecendo... disse lá no Podpah Não merece... de 60... De 61 pontos, 15 o Palmeiras ia perder, é isso? É só fazer... Você fez as contas? É só fazer as contas. Teve o jogo do Internacional, o jogo do Botafogo, São Paulo vai ser líder. o jogo do São Paulo, o jogo do Sport, o jogo do Vitória. E são erros cruciais. A gente não está falando de algo, supondo algo. São erros. É fato. São fatos, Isso. entendeu? Eu acho que são fatos. Eu acho que o jogo... Só um minuto. Vai lá. Eu acho que o Palmeiras hoje... Mas isso não aconteceu, que o Souza está falando, Veloso? Não, é que eu tô lembrando... Mas aconteceu ou não? Não, só estou te perguntando. Teve erro, teve Não, erro não. Teve erros gravíssimos E do eu Palmeiras. esqueci o jogo do São Paulo. Não, só um tá? minuto. Depois Você você fala. falou agora, você me você chamou? já falou. Não, eu vou Você te me interromper porque chamou? ele está falando. Eu acho que ainda esqueci de colocar o jogo do São Paulo. São erros cruciais. Agora, o Flamengo ele tem que reclamar. Como o Corinthians tem que reclamar, como o São Paulo tem que reclamar quando se sentir prejudicado. O fato de ter pisado e ter acontecido 3-0 não quer dizer que não possa reclamar. Luiz Fabiano, você acha que o Veloso está certo em relação àquilo que ele falou do jogo não ser aqui no Brasil? Para mim, tinha que ser aqui. Eu acho que seria bom para a torcida do Palmeiras, ia gastar menos dinheiro. A gente já está tão sem grana. Eu acho que o Palmeiras tem uma torcida incrível que lotou os Estados Unidos no Mundial e não vai deixar de botar metade com o Flamengo. Eu penso assim, o campo é neutro. Não é... Sabe por quê que os caras jogam lá em Brasília? Vocês não sabem, pô. Isso é uma coisa política, né, gente? O que tem em Brasília lá de futebol? Com todo respeito a vocês aí. Mano, você faz um estádio em Brasília para uma Copa do Mundo que você não tem campeonato. Então você tem que mandar os jogos para lá. Para mim, por exemplo, tinha que ser não no Maracanã e nem no Morumbi, que eu acho que aí é uma coisa dos dois. Mas pode ser em qualquer outro estado, independentemente da grandeza. Eu acho que o Palmeiras tem time e torcida suficiente para 100 mil pessoas, meter 50 mil pessoas lá e vai ser muito mais em conta para o futebol brasileiro e para os clubes. Luiz Fabiano, o que você pensa? Craque, eu tô com o Veloso nessa aí. Eu acho que tem que prevalecer o regulamento da competição que os times concordaram quando iniciou-se o torneio. Então, só haveria possibilidade de mudança, no meu entendimento, se houvesse consenso de Conmebol, Palmeiras e Flamengo. Se um dos três se sente de alguma forma prejudicado, eu não acho que tem que alterar o local da final.
Você, como árbitro que é, como comentarista, qual a ideia disso? Eu nem pensei muito nisso, falar a verdade. Como eu vi no Fala Veloso, eu vi você falando, eu falei, pô, eu não concordo. Eu acho que dá para fazer o jogo aqui, seria muito melhor para a imprensa, seria muito melhor para a arbitragem. Final única no geral já não é muito legal, né? Não, então, eu não gosto de 2 jogos, irmão. Eu gosto de 1 jogo só. Eu não gosto, cada um pensa do jeito que quiser, gente. Mas em campo neutro? Não, eu tô dizendo assim, você vai ter, vamos lá, na Liga dos Campeões não joga fora, um jogo só fora? Não joga assim, na River e Boca não teve um negócio lá do coisa e não foi pra Espanha? Então, eu acho que sim, clube grande, quem quer ser grande, quem quer ser maior, quem quer ganhar título, não tem esse tipo de coisa. Mas eu entendo o que o Veloso está falando em relação ao Flamengo. Que eu acho mesmo que o Flamengo tem muita força, e sempre teve, e vai ter o resto da vida. Por quê? Porque quando jogou contra o Palmeiras, que teve um pênalti pro Palmeiras, que foi uma vergonha, e quando o Andréas Pereira também era para ser expulso, aonde o Andréas Pereira deu entrevista? No Jornal Nacional. Então, é sempre assim. Eu, como corintiano e quem jogou no Corinthians, você acha que eu fui mais prejudicado ou mais ajudado jogando no Corinthians? Muito mais ajudado, né, irmão? Porque tinha muita gente que tinha medo de apitar. E aí, cada um que via a banda que toca, irmão. Mas eu gostaria que a final fosse aqui. Eu acho que seria legal pro futebol brasileiro, porque nós estamos deitando de braçada. Mesmo eu não torcendo para nenhum dos dois. Eu vou torcer pro Flamengo porque eu não quero que o Palmeiras seja campeão. A verdade, eu não queria que nenhum dos dois estivesse. Mas, como comentarista e apresentador, eu tenho o entendimento que para todo mundo seria melhor em Brasília, em Porto Alegre, não sei, aí é uma questão de logística. Agora, eu acho injusto os clubes gastarem tanto dinheiro, o torcedor gastar tanto dinheiro, 2 equipes que ficaram para a final da Libertadores ter que jogar em Lima. O que você pensa, Godoy? Craque Neto, nós vivemos culturalmente uma formação bem diferente do europeu. E aí querem tomam decisões tentando copiar aquilo que é sucesso na Europa. Mas a Europa, ela inteirinha, faz com que os países ficam próximos um do outro e o meio de transporte muito mais barato, prático, e o poder aquisitivo da população é outra realidade diante da nossa. Aqui entraram nessa de fazer num país neutro assim, escolha da sede, independentemente de quem vai ser finalista. Poderia ter um peruano finalista, e aí não seria tão neutra a escolha, mas a escolha é feita com antecedência. Como sobraram 2 equipes brasileiras, então por que não faz no Brasil? A escolha estava sendo feita, vai cumprir o regulamento, vai respeitar o regulamento? Tudo bem, mas vamos respeitar o regulamento. Se na impossibilidade de manter a sede, a decisão em Lima, vamos para outro país. Paraguai. Não, vamos para outro país. Mas para outro país, nada melhor do que o Brasil, já que as 2 equipes, os 2 clubes são brasileiros. Onde fazer? Em condição de igualdade, qualquer estado, desde que no estado tenha um estádio em condições para que as 2 equipes joguem o futebol que elas têm condições e capacidade de jogar. E o gramado do Garrincha é pior do que as curvas das pernas do Mané Garrincha. Então deveria fazer, se tiver que trazer para o Brasil, em condições de igualdade, 50-50 torcida, e num estádio que ofereça segurança e condições de futebol à altura das 2 clubes. Eu, particularmente, de todos os estádios para se jogar futebol de uma maneira legal e que o estádio esteja de uma maneira incrível, é o Beira-Rio. Mineirão, né? Mineirão, não é verdade? Agora, em relação ao que o Veloso falou, eu também entendo isso. Mas se fosse Flamengo e Corinthians, eu vou falar a verdade para você, eu prefiro jogar aqui, com a torcida invadindo, com a torcida ficar no meio a meio. Eu te interrompi na fala do Souza. O que é que você ia falar? Desculpa. Não, ele estava falando de favorecimento. Eu lembro um jogo, não sei exatamente qual é o jogo, que teve um pênalti que não foi para São Paulo e foram bater, chutaram na arquibancada.
Então, às vezes, os Foi erros contra o da esporte, arbitragem, contra o esporte. os erros da arbitragem interferem do cara que é competente dentro de campo. Se não tem competência, Ué, não mas se adianta o você juiz tá errar, falando isso, então... o juiz errar, que o cara e vai por que meter não a bola na jogar o Flamengo em arquibancada? Brasília, então, se você tá pensando assim? Porque eu acho que é muita política. Eu acho que o Flamengo é muito mais forte que o Palmeiras politicamente. Muito mais forte que qualquer time do futebol brasileiro. Então, Você eu acha acho que pode influenciar isso para perder o campeonato? Pode sim, pode sim. Em que Principalmente, sentido? Da arbitragem? principalmente se colocar Mas da arbitragem. Então você jogo- quer dizer, então, que politicamente a política pode interferir na Pode, arbitragem? Sempre. Sempre. Ah, Veloso. Sempre. E Desculpa, principalmente se mandar Veloso. um jogo, por exemplo, em Brasília. Ah, desculpa, Eu Veloso. acho absurdo falar de Brasília para mandar um Aonde jogo do poderia Flamengo. ser, então, sem ser Brasília, para você? No Brasil? É. O Mineirão acho que seria um bom local. Mineirão. Talvez o campo do Inter também, o Beira-Rio. Mas eu não traria para o Brasil de jeito nenhum. Não traria para o Brasil. Se não pudesse ser Lima, em função dos problemas políticos lá, que seja na Argentina, que seja no Uruguai, eu não traria para o Brasil. O que você pensa, então, é que o Palmeiras não ganharia do Flamengo se fosse em Brasília, é isso? O Palmeiras já ganhou do Flamengo em Brasília a Supercopa. O Palmeiras já ganhou do Flamengo em Brasília. Mas É eu acho diferente o campeonato, né? mas eu já acho- perdeu também. eu acho desnecessário. Mas já perdeu também. O Palmeiras já perdeu pro Flamengo também. confronto ultimamente de Bra- final. Brasília Perdeu a já Supercopa 2021. É, já Os perdeu. pênaltis. Tá. E ganhou também. É, tudo bem. Então eu acho que em função dessa pressão... Então não teve influência política em relação a isso. Mas Da final estar lá, Veloso. eu acho desnecessário trazer para você estar sujeito a sofrer esse tipo de intervenção. O que você está dizendo, então, é que se tiver o jogo em Brasília, o Palmeiras não ganha o título Não estou por cada dizendo lado porque político. até já ganhou. Não tô dizendo Então, que os não dois ganha. já ganharam. Eu estou dizendo que não ganha porque já ganhou. Não, os Agora, dois o que eu ganharam. O quero Flamengo dizer ganhou e o Palmeiras é que ganhou. se eu sou da diretoria do Palmeiras, se eu sou o presidente, eu não traria esse jogo para cá. Não Então, traria. isso é uma coisa que vamos ver o que vai acontecer. Hoje tem Não, mas, seleção. ô craque favor. Neto, não termina esse assunto assim, não, cara. Por favor. Eu fico encabulado de querer entender. Essa força política vai interferir onde? Deixa eu te falar então, Godoy. Você Isso. lembra? O jogo que aconteceu entre Palmeiras e São Paulo, que o seu Abad, né, apitou e foi suspenso, está na geladeira até hoje. Não, já vai voltar já. Apitou Vai voltar, já. tá, mas já foi Ele pra apitou geladeira. agora. Acho que jogando Mirassol e Mirassol. Botafogo, foi Foi pra 0x0. geladeira ele e todo o pessoal do VAR. E o que aconteceu com o Flamengo. Wilton, que apitou lá do Flamengo, que errou, que todo mundo viu que ele errou no gol do pênalti, que teve a falta no Vitor Roque, ele deu pênalti. O VAR não chamou para corrigir. E no pênalti que aconteceu Então, o que você quer... no Gomes, Tá, o que você quer dizer, Gustavo então, Gomes. que a força do Flamengo fez com que o Wilton por não... que um é suspenso Não, então, e o outro não? Você está É isso dizendo que eu tô isso. dizendo. Então vamos lá, gente. A gente discute isso. E ele apitou depois o jogo Contra o contra Corinthians. o Corinthians e Vitória. Tá, Godoy, mas, o craque Veloso, Ah. os acontecimentos tiveram que tornarem-se realidade. Teve que acontecer. Aconteceu o erro num jogo, aconteceu o erro no outro. Sim. Depois do jogo, administrativamente, tomaram uma posição para um diferente da posição para o outro. Porque entenderam que no jogo A, tudo que decidiu foi errado. No jogo B, tudo que decidiu foi certo. Independentemente da nossa opinião. Agora, tem que acontecer. Eu quero saber qual é a linha de raciocínio, porque tem que acontecer. Tem que acontecer. O jogo é da Conmebol, a arbitragem é da Conmebol. O que vai acontecer de influência para jogar em Brasília, para jogar em Belém do Pará, para jogar em... O que vai acontecer? Pressão. Que tipo de pressão Deixa que eu te vai falar, acontecer? aonde que não teve Qual erro pressão? do jogo? Oh, mas- entre Flamengo mas e qual Palmeiras? tipo de Peraí, pressão? não, Mas, não ô, teve erro no jogo Veloso, mas Palmeiras a e Flamengo? pressão Não é teve só pro erro. Flamengo? Não, A peraí, pressão o que o não é do Godoy Palmeiras. falou? Não, Não, ele peraí falou não, que teve, Veloso. ele falou. Calma aí. Eu não falei que Calma aí. não teve. A pressão Ele não tem é... também. Mas a pressão de quê, cara? É isso que eu não tô entendendo. A pressão é pro Flamengo ganhando do Palmeiras porque vai jogar em Brasília. Porque eu acho que lá, beneficia o Flamengo. politicamente... Se o Palmeiras já ganhou a minha título opinião lá- é que beneficia o Flamengo trazer um Em jogo que principalmente foi em sentido? Brasília. Mas no quê? O Flamengo, a gente olha as competições e a gente vê que sempre os erros pro Flamengo não tem punição. Não tem punição. você tá dizendo Eu estou que enganado. Não teve o erro? Quando Palmeiras e o Flamengo árbitro... teve erro ou não teve erro? Quando o árbitro erra, ele não é punido. É isso que você quer dizer? Teve erro ou Ah, não teve erro? Qual Godoy- foi a punição? Zero. Não, mas então você quer dizer explicitamente
que a arbitragem irá premeditadamente ajudar? Eu não estou dizendo isso. Eu quero entender. Você Eu tá estou dizendo. Qual que é? Qual que é a tá tua dizendo mensagem? Porque quando um juiz Qual que é erra a tua mensagem no jogo, explícita? Qual erra é a no tua jogo mensagem? do Palmeiras e Vai São pressionar Paulo onde? e erra no jogo Palmeiras e Flamengo, um tem punição e outro não. E olha que o jogo do Palmeiras e Flamengo era muito mais importante. Tá bom, mas aí Valia a ponta da tabela. Tá, mas então Não, você mas quer dizer... eu já penso diferente. que Eu não acho tem? que quando você erra para uma equipe menor, é muito pior para o cara. Eu acho que o time menor ele tem muito menos chance de buscar a ficar vários erros, por exemplo, com o Sport, com o Juventude, já teve erros com o Vitória, pra caramba. Esses times são prejudicados e a gente não fala nada. Sport. Esporte. Então, a gente sempre pensa naquele que é o grandão para disputar o título. A gente sempre pensa assim, a gente sempre discute aqui. E é igual. O cara tem que apitar igual. Se o cara não apitar igual, tá errado. Não, mas é só você pegar histórico de conquistas do Flamengo, histórico de conquistas do Palmeiras, os dois estão lá, lado a lado. Faz 5 anos. Os E, dois estão vão lado a ficar lado. mais 5 Então anos não ganhando. tem nem como dizer, o Palmeiras não tem força política. Como não tem força política? Tem uma presidente que é exemplo de competência administrativa. O Flamengo Tá tem um na exemplo FIFA de- hoje. Não tá na FIFA? Ó, Amiga do presidente hoje, Tá. que ela esteve lá na CBF em termos de arbitragem. O problema que eu vejo, o Tem problema todo que eu respaldo. vejo é a mensagem que é o seguinte: pode errar contra um time e não pode errar contra outro. Então, Pode errar contra os times e contra outro não pode errar. Quantos erros favoreceram o Palmeiras, por exemplo, que você colocou, Souza? Mas tem um time que não pode reclamar de arbitragem. Mas é o Palmeiras, irmão. Irmão. Esse é o discurso do Felipe Luiz. Não é o meu também. É o meu também. Não é só do Felipe Luiz, não, Veloso. Se tem um time que foi ajudado, e ajudado não, que as pessoas erraram e que o Palmeiras foi beneficiado, foi o Palmeiras. Agora, ninguém está dizendo que o Palmeiras fez aquilo lá politicamente para ter aquilo lá. Eu não estou dizendo isso. O Palmeiras estava 3 pontos à frente do Flamengo, foi tudo bem, prejudicado Veloso, no jogo. mas valia a todo ponta mundo da foi tabela. prejudicado. Ô, Mas se Veloso, tem um diretamente time que mais, se tem um time que mais diretamente. se tem um time que mais teve ajuda em termos de foi o Palmeiras para mim. Veloso, Souza. se a gente pegasse o futebol brasileiro hoje, o Campeonato Brasileiro, e tirasse todos os erros, eu não tenho nem dúvida que o Flamengo estaria na frente do Palmeiras. Eu tenho toda Se dúvida. você Porque tirar se o Palmeiras não todas- fosse prejudicado contra o Só um Flamengo, minuto, Veloso, o campeonato deixa tinha ele- Veloso, acabado. deixa ele terminar de O campeonato falar. tinha acabado. Deixa ele terminar de falar, E se Veloso, por favor. Aí. E se você tira 3 pontos do Inter, 3 pontos do Sport, 3 pontos do São Paulo, 3 pontos de Botafogo... Isso de influência da arbitragem. Da arbitragem. Da arbitragem, que é fato. Foram E erros tudo foi cruciais. fato. Foram erros Tá cruciais. bom, o Palmeiras ganhou do São Paulo de 3 a 2, ele tá falando que tirou 3 pontos do São Paulo. Deixa eu só ouvir Como é o que tirou Souza, 3 por pontos? favor, Ô, Souza. Veloso, não tirou 3 pontos, não. Você O Palmeiras teve um ganhou o pênalti a jogo. favor, mas ganhou com erro de arbitragem. Houve um pênalti, uma expulsão que não deu. eu já falei, Mas se teve você pênalti tá que não foi o desculpa, cartão Veloso, se arquibancada, você tá então falando era que gol. só o Palmeiras... Peraí, Veloso, Se você quando tá é falando gol, que só o Veloso. Palmeiras... Não, se começar Peraí, todo mundo Veloso. falar junto, eu vou pro intervalo. Eu meto pro intervalo essa porra aqui. Então cada um fala, pô. Veloso, olha só, Ele tá Veloso. reclamando de Não, pênalti, calma, não é nem de Veloso. gol. Não, Veloso, nem saiu Ué, gol. mas foi ajudado. Mas, Veloso, e o pênalti que você tá reclamando do Flamengo? Saiu Você o gol? tá reclamando do Flamengo em relação a Não isso. saiu o gol Tem que também, ser igual. Veloso. Mas acontece que saiu o gol do Pedro. Mas não interessa se Saiu saiu o o gol do gol ou Pedro. não. O gol do Pedro saiu. Mas não interessa se saiu o gol ou não. Veloso, o gol do São Paulo não saiu porque não teve o pênalti, o juiz não deu. Pois é, mas quando vocês bateram que foi irregular, ficou arquibancada. Não, aí Não é outra foi. coisa. Assim, Agora não. do Pedro foi. Não, isso Agora do sim Pedro não. foi. Não, isso sim não. Vai ter que fazer. Independentemente se vai fazer o gol ou não, não pode errar. Não pode ter pra ninguém. Pra ninguém. O que você pensa, Luiz Fabiano? Eu tô acompanhando a discussão, acho que o Veloso... Ele Não, que bom que você tá acompanhando, porque se você não tiver, sai. Vai pra sua casa, pô. Você vai pra outro lugar, então, se você não tá acompanhando. Eu digo que eu tô Você pode acompanhando. falar a hora que você quiser. Acompanhando e ouvindo, porque eu acho que o Veloso traz alguns pontos interessantes aí a respeito da pressão exercida na arbitragem e o tratamento desigual envolvendo o Flamengo em específico. Então, pera um pouquinho. Eu não acho que o Palmeiras é Vamos coitado. lá, você acha justo também a Copa do Brasil ser sorteio e ser no Maracanã? O sorteio é isonomia, os tratos são Então, iguais. mas se a CBF quiser botar o jogo aqui, se a Comebol, qual o problema? Eu acho que tem que haver consenso, craque. Se o Palmeiras estiver de acordo, tá tudo certo, manda o jogo lá. Se um não concordar e falar, eu quero que mantenha o regulamento previsto no começo do ano, aí eu acho que prevalece a voz desse cara, de manter a neutralidade do campo sem que o Flamengo possa participar do processo de Você viu o escolha. sorteio da Copa do Brasil com o Cruzeiro? Sim. Que a menina rodava? A bolinha? Mas qual que é a parada? Não, então, mano, ali o cacete. Ali nada. Sorteio com a mão de alguém
esse sorteio... Não pode ter. Já está contaminado. Já está contaminado, Se irmão. ele vai ser direcionado... É uma outra coisa. Mas só de pôr a mão já está contaminado. Exatamente. Agora... Temperatura de bolinha, temperatura de coisa. do Você que nunca é jogou pra na ser quermesse? pego. Você nunca jogou tómbola? Na verdade, então é o seguinte, veio agora o sorteio. Tá legal. Ó, seu sorteio vai ser a final da Copa do Brasil no Maracanã. Mas quem disse que tem que ser no Maracanã, quem fez lá? E o Cruzeiro e o Corinthians? O que acontece se eles passarem? Nação, ficamos por aqui. Foi mais um corte aí que eu preparei pra vocês. Neto aloprou pra palmeirense aí, Veloso, passou vergonha. Os caras são muito beneficiados. Quando eles são beneficiados, eles se fazem de loucos. Essa é a verdade aí para o torcedor palmeirense, vai ser louco.